A parte da Bíblia que fala de riqueza, existe uma parte da Bíblia que fala de riqueza de uma forma que quase ninguém tem coragem de mostrar. E não porque ela não esteja lá, não porque seja difícil de encontrar, mas porque essa verdade confronta muita coisa que as pessoas preferem manter confusa. Durante muito tempo, ensinaram que desejar prosperar era quase sinal de egoísmo, que falar sobre abundância era algo suspeito, que buscar uma vida melhor precisava vir sempre carregado de culpa. Só que quando você olha com atenção, sem filtro religioso humano, sem medo, sem distorção, percebe algo poderoso. A Bíblia não condena a riqueza em si, ela condena a escravidão do coração. Ela não ataca a prosperidade, ela ataca a idolatria. E essa diferença muda tudo, porque talvez você tenha passado anos rejeitando uma parte da vontade de Deus sobre sua vida por causa de ideias que pareciam espirituais, mas nunca vieram do próprio texto. Preste muita atenção agora, porque o que você vai ouvir pode quebrar uma crença antiga dentro de você. A maioria das pessoas não sofre apenas por falta de dinheiro, sofre por confusão mental, culpa espiritual e medo de crescer. Elas querem paz, querem provisão, querem estabilidade, querem ter como cuidar da família, querem sair da escassez, querem viver com dignidade, mas ao mesmo tempo sentem dentro de si uma trava. Como se prosperar fosse perigoso, como se enriquecer significasse se afastar de Deus. E essa trava invisível destrói mais futuros do que muitos imaginam, porque uma mente dividida pede uma coisa e rejeita a mesma coisa ao mesmo tempo. Ora por portas, mas teme atravessá-las. Pede provisão, mas desconfia da abundância. Clama por mudança, mas se sente culpada quando começa a crescer. E ninguém constrói uma vida forte enquanto trata a bênção como ameaça. A verdade é que a Bíblia mostra, repetidas vezes, que riqueza não é o problema. O problema é o lugar que ela ocupa no coração de uma pessoa. É por isso que tantos evitam tocar nesse assunto com honestidade, porque é mais fácil demonizar o dinheiro do que confrontar a desordem interior. É mais fácil repetir frases prontas do que discernir o texto com maturidade. Só que, quando você lê com profundidade, percebe que Deus nunca teve prazer em ver seus filhos presos à miséria mental, ao medo, ao caos financeiro e à dependência de todo tipo de humilhação. O que ele combate é a arrogância, a avareza, a soberba, a injustiça, a ganância cega. Mas provisão, fartura, administração, colheita, multiplicação, honra e herança aparecem nas Escrituras como parte de uma lógica espiritual muito mais profunda do que a maioria foi ensinada a enxergar. Pense nisso. Há uma diferença brutal entre servir ao dinheiro e usar recursos com sabedoria para cumprir propósito. Há uma diferença entre idolatrar bens e ser abençoado para construir, proteger, servir e levantar outros. E é exatamente essa distinção que quase ninguém explica com clareza. Porque quando a pessoa escuta a frase "o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males", ela muitas vezes conclui que o dinheiro em si é impuro. Mas o texto não diz isso. O problema nunca foi o recurso. O problema é o amor desordenado, o apego cego, a submissão do coração. E isso é profundo, porque revela que alguém pode ter muito e não ser escravo disso. Assim como pode ter pouco e ainda assim ser completamente dominado pela mentalidade da ganância, da inveja e do medo. Napoleon Hill dizia que riqueza começa na mente antes de se manifestar nas circunstâncias. E isso conversa diretamente com uma verdade bíblica que quase ninguém quer encarar. Existem pessoas afastando a própria provisão porque construíram dentro de si uma guerra contra a prosperidade. Elas repetem frases de escassez, alimentam medo de crescer, julgam quem prospera, associam abundância à corrupção e depois não entendem por que a própria vida permanece travada. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de alinhamento.
Você não sustenta uma realidade de expansão, com uma mente treinada para rejeitar crescimento. Não sustenta uma bênção sem estrutura interior para administrá-la. E talvez esse seja um dos segredos mais negligenciados de todos. Deus não está apenas interessado no que você recebe, mas em quem você se torna para suportar o que recebe. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre sabedoria, diligência, fidelidade, semeadura, prudência, domínio próprio, generosidade e responsabilidade. Porque riqueza sem caráter vira destruição, mas caráter sem coragem para crescer também gera desperdício. Há pessoas boas, honestas, tementes, mas ainda presas a uma mentalidade de merecimento baixo. Vivem como se a limitação fosse virtude, como se sempre faltar fosse sinal de pureza, como se sonhar grande fosse suspeito. Só que Deus não chamou ninguém para glorificar a carência. Ele chamou para administrar bem, multiplicar com consciência e viver de forma que o recurso não seja dono, mas instrumento. E quando isso entra na mente de alguém, muita coisa começa a mudar. Agora entenda uma parte ainda mais delicada. Quase ninguém tem coragem de mostrar essa verdade porque ela exige maturidade. Quando você diz que a Bíblia não é contra a riqueza, imediatamente aparecem dois extremos. De um lado, os que se assustam e pensam que isso é licença para idolatria. Do outro, os que se empolgam e querem apenas justificar ambição vazia. Mas a verdade não mora em nenhum dos extremos. A Bíblia não ensina culto à pobreza, nem culto ao luxo. Ela ensina governo interior. Ela ensina que quem tem o coração alinhado pode receber sem se perder, pode crescer sem se corromper, pode prosperar sem esquecer de onde veio e sem trocar Deus pelo que conquistou. Só que esse equilíbrio dá trabalho. Ele exige vigilância, exige verdade, exige uma mente renovada. E talvez seja por isso que tantas pessoas continuam quebradas por dentro, mesmo quando melhoram por fora. Porque nunca trataram a raiz, nunca curaram a culpa em relação à prosperidade. Nunca entenderam que miséria não santifica ninguém. O que santifica é obediência. O que protege é sabedoria. O que sustenta é caráter. Alguém pode não ter quase nada e ainda assim viver consumido por comparação, inveja, ressentimento e amor ao dinheiro. E alguém pode crescer, construir, prosperar e continuar com um coração humilde, generoso, disciplinado e totalmente consciente de que tudo é responsabilidade diante de Deus. Percebe o quanto isso é mais profundo do que slogans religiosos? O debate nunca foi ter ou não ter. O debate sempre foi o que reina em você. Existe ainda outra parte que quase ninguém mostra. A riqueza na Bíblia parece conectada à mentalidade de aliança, de trabalho, de sabedoria e de responsabilidade geracional. Não é apenas sobre ter mais para gastar melhor. É sobre ter estrutura para não viver refém. É sobre poder sustentar a casa, honrar compromissos, ajudar quando necessário, servir com liberdade, não viver mendigando aprovação ou sobrevivendo em desespero constante. E isso muda completamente a forma como você olha para a prosperidade, porque então ela deixa de ser um capricho do ego e passa a ser uma ferramenta de estabilidade, missão e impacto. O problema é que muita gente nunca foi ensinada a olhar para a abundância por esse ângulo. Foi treinada apenas para sobreviver, não para administrar, para pedir socorro, não para construir legado. E é nesse ponto que o texto bíblico começa a confrontar a mente moderna de forma incômoda. Porque Deus não apenas promete suprimento, Ele também exige postura. Ele não apenas fala de colheita, Ele fala de semente. Não apenas fala de portas, fala de fidelidade. Não apenas fala de provisão, fala de diligência. Muita gente quer a parte da multiplicação sem aceitar a parte da responsabilidade. Quer a bênção sem a disciplina. Quer a colheita sem semear com constância. Quer prosperar
sem desenvolver mentalidade forte, sem controlar impulsos, sem organizar a vida, sem aprender a servir, sem se tornar confiável. Só que o princípio continua o mesmo. Aquilo que não encontra estrutura se perde. Aquilo que não encontra maturidade vira peso. E é por isso que o assunto da riqueza assusta tanto, porque ele obriga a pessoa a encarar não só o que deseja, mas quem é. Talvez você tenha crescido ouvindo que Deus quer apenas que você não passe necessidade. Como se sonhar com abundância equilibrada fosse ousadia demais. Talvez tenha sido condicionado a pensar pequeno para não se frustrar. Talvez tenha aprendido a suspeitar de toda prosperidade. Talvez até se sinta desconfortável ouvindo isso agora. Mas eu preciso te dizer com clareza: não existe virtude automática em viver travado. Não existe glória em normalizar a desorganização. Não existe espiritualidade em transformar escassez em identidade. O que existe é chamado para crescer com temor, servir com consciência e prosperar sem perder a alma. E isso não começa na conta bancária, começa na mente. Na forma como você interpreta a riqueza, na forma como enxerga a provisão, na forma como reage ao sucesso dos outros, na forma como administra o pouco, enquanto pede o muito. Porque essa é outra lei silenciosa que quase ninguém tem coragem de mostrar. Pessoas que desprezam, temem ou demonizam a abundância dificilmente conseguem sustentá-la quando ela aparece. Elas sabotam oportunidades, sentem culpa ao crescer, se escondem da responsabilidade e muitas vezes voltam para padrões antigos, porque o interior ainda não foi alinhado. E isso revela algo poderoso. Antes de Deus mudar seus resultados, muitas vezes Ele precisa curar sua visão. Precisa arrancar a culpa, precisa desfazer a confusão, precisa te ensinar que riqueza não é um Deus, mas também não precisa ser um inimigo. Ela é teste, ferramenta e responsabilidade. Agora, escuta isso com o coração aberto. Talvez a parte da Bíblia que fala de riqueza e que quase ninguém mostra não seja apenas sobre dinheiro. Talvez seja sobre liberdade, sobre governo, sobre herança, sobre parar de viver com medo, sobre não chamar limitação de humildade, sobre deixar de tratar a bênção como culpa, sobre entender que Deus pode confiar mais nas mãos de quem já aprendeu a não colocar o coração no que recebe. É aí que tudo muda, porque quando a mente se alinha, a pessoa para de rejeitar o que deveria aprender a administrar, para de fugir do crescimento, para de chamar de perigo aquilo que pode ser instrumento para cumprir propósito. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta agora. Eu vou alinhar minha mente à provisão de Deus. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa quebrar essa confusão antes de continuar vivendo abaixo do que poderia construir com sabedoria, caráter e fé. Porque no fim, a parte da Bíblia que fala de riqueza não está escondida. Ela só é evitada por quem ainda não teve coragem de separar prosperidade de idolatria, provisão de ganância e bênção de culpa.